Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Olha que parábola interessante e forte temos aqui. Uma figueira plantada numa vinha. Primeiro é estranho uma figueira numa vinha. Disse uma figueira num figueiral, né? Não numa vinha, porque vinha é lugar de uva. A figueira está plantada nessa vinha. Só que ela não produzia frutos. Podia ser bonita. Uma vez Jesus encontrou uma figueira e ele estava com fome e foi procurar fruto e não tinha. Aí a Bíblia fala que ele amaldiçoou a figueira. Eles foram embora. Quando voltou, a figueira tinha secado. Então essa figueira não estava produzindo frutos. Mas como que ela foi tratada? O Senhor queria cortá-la. O dono da vinha queria cortá-la. Mas o viticultor falou: não vamos cortá-la. Vamos cuidar dela. Deus não corta. Deus não te corta porque de repente você não está dando aqueles frutos que Ele gostaria. A iniciativa de Deus não é destruir, não é deixar para lá. O Senhor falou: não vamos cortar. O que nós vamos fazer? Vamos cuidar dela. Vamos dar a ela a oportunidade de crescimento. Aleluia. E Ele mandou fazer 2 coisas. Primeira coisa, vamos escavar ao redor. Escavar ao redor. Está escrito aí no versículo 8. Vamos escavar ao redor dela. E depois vamos colocar estrume. Agora vamos interpretar isso. O que significa escavar ao redor da figueira? Escavar é quebrar os torrões. Quebrar aquela terra que está endurecida. Eu sou agrônomo. E quando um agricultor vai fazer um plantio, a primeira coisa que ele vai fazer é arar a terra. Ele vai arar. Para que arar? Para quebrar a dureza da terra. A terra que fica ali parada por muito tempo, ela vai endurecendo. Vem o sol, vem chuva, e ela vai endurecendo, ela vai ficando cada vez mais resistente. E o agricultor precisa então arar aquela terra e quebrar aqueles torrões. O arado faz esse trabalho. Mas e quando a terra é dura demais, mas muito dura e profunda, a dureza da terra está lá no fundo. Tem o equipamento, olha que eu já formei já tem muito tempo, pode ter equipamentos novos que eu não estou sabendo. E eu, como vocês sabem, eu não pratico agronomia dia a dia, eu sou pastor. Mas na época que eu estudei, tinha um equipamento chamado escarificador, que ele tinha capacidade de ir profundamente no solo e depois ia rasgando o solo e quebrando a dureza do solo nas camadas mais profundas. E isso tornava aquele solo novamente produtivo. Então, primeira coisa que o Senhor fala: vamos quebrar os torrões duros dessa terra. Vamos quebrar, vamos cavar profundamente, vamos fazer com que a terra endurecida seja quebrantada, se torne manipulável, que possa ser trabalhada da maneira correta e possa produzir os resultados, os frutos. O que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida e na vida da igreja, na vida da cidade? Deus quer que nossos torrões sejam quebrados. Quantas vezes você e eu temos um coração duro? A gente é duro, cabeça dura. Nós não abrimos mão das nossas opiniões, não abrimos mão dos nossos sentimentos. Tem gente que carrega mágoas
aí de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, e nunca perdoa, nunca abre o coração. Tem torrões duros demais lá dentro, que precisam ser quebrados. Irmão, se você não for duro demais, um arado resolve. Agora, se for duro demais, vai ter que ser um escarificador, daquele que vai lá no fundo, para quebrar os torrões. E tem gente que fala, bispo, mas por que eu estou fazendo tudo, mas parece que não funciona na minha vida, está tudo. Eu te pergunto, a pergunta nós temos é que deixar o Espírito Santo nos mostrar lá dentro, o que torrão duro que tem no meu coração. Que tipo de coisa dura que tem em mim que não foi quebrada ainda. A figueira não estava produzindo frutos por causa disso. Gente, não existe terra ruim que nunca possa produzir. Toda terra pode produzir. Basta que ela seja bem trabalhada. Nós fomos a Bispa Cássia e eu fomos junto com o Bispo Rodovalho e a Bispa Lúcia em Israel, no ano 2000, já tem bastante tempo. E quando a gente foi lá, nós passamos na beira de um kibutz. O que é um kibutz? É uma área de plantio no meio do deserto, só tem areia, lagartixa, cobra, não tem nada naquele lugar. Mas eles transformaram o deserto em terra produtiva. Mas aquela terra não é ruim? É, mas não tem problema. Eu sou terra ruim, você também é? Não tem problema, Deus cava lá profundamente e transforma a gente. Aleluia. Amém ou não? Você pode dar um aplauso a ele? Israel produz tomates desse tamanho assim, vermelhão, aqueles tomates de mesa. E isso é útil para o consumo deles, mas eles não ficam aí. Eles exportam tomates e outras verduras, eu não me lembro quais, acho que brócolis, tem outras. Eles exportam para a Europa. Israel ajuda a abastecer a Europa para que a Europa tenha comida. Mas como? Produziu no deserto? Produziu. Não existe esse negócio de terra que não possa produzir. O Nordeste do Brasil pode produzir demais. O que precisa ser feito? Trabalhar a terra. Eu acho que eu sou um caso perdido. Não existe caso perdido. Existe coração que não foi trabalhado. Seu marido não é um caso perdido. Sua esposa não é um caso perdido. Seu filho não é um caso perdido. Mas o que tem que fazer? Trabalhar o coração. Deixa Deus trabalhar o coração e tudo tem jeito. Glória. A segunda coisa que o Senhor falou aqui, depois eu vou colocar estrume. O que é estrume? Adubo. Naquela época não havia adubo, adubo químico. O que existia era adubação orgânica feita com estrume de vaca, de ovelhas, ou então o terreno lá debaixo das árvores que tinha matéria orgânica e era colocado para adubar, para fertilizar as plantações. Adubo. Então primeiro se cava profundamente para quebrar os torrões, depois põe adubo, porque o adubo vai trazer à terra os elementos químicos que ela não tem. A terra não tem fósforo, a terra não tem nitrogênio, a terra não tem fosfato, a terra não tem cálcio, não tem magnésio, não tem outros minerais, mas o adubo traz, equilibra a terra e faz com que ela seja produtiva. Isso nos fala de acrescentar em nossas vidas o que nós não temos. O adubo é o acréscimo do que nos falta. Adubar significa acrescentar à terra aquilo que ela não tem. E tem muitas coisas que eu não tenho. Tem muitas coisas que você não tem. Tem muitas coisas que nossas famílias não têm. Tem muitas coisas que a igreja não tem. Tem muitas coisas que a cidade não tem. Que o país não tem. O que tem que ser feito? Tem que adubar. Quando você estuda a sua Bíblia, você está adubando você. Você está trazendo conhecimento de Deus ao seu coração, aos seus pensamentos. Você está dando a Deus a oportunidade de mudar sua cabeça, mudar seus conceitos.
Ler a Bíblia não é uma coisa religiosa, é uma oportunidade de nos conectarmos com Deus, para que Deus acrescente em nossas vidas o que nós não temos. Quem reconhece que falta muita coisa na sua vida para você melhorar? É só isso, a Bíblia te ajuda. Ler a Bíblia não é religião. Estar no culto ouvindo a palavra de Deus não é religião. Estar numa célula orando, buscando a Deus, escutando o testemunho, uma palavra, não é religião. É adubo de Deus que está chegando na sua vida. Necessidades que nós temos, porque não temos tudo que precisa. Na minha família não tem tudo que eu preciso. Eu era solteiro, meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu, nós, família maravilhosa, mas faltava um monte de coisas. Quando eu conheci a Bispa Cássia, o pai dela, a mãe dela, os irmãos e a estrutura da família, eu vi neles um monte de coisa que faltava na minha vida e na minha família. E nós nos casamos e eu fui recebendo adubo da parte dela e da família para a minha vida. E tenho certeza que aconteceu a mesma coisa da minha família, de mim e da minha família para ela. Nós nos adubamos mutuamente. Normalmente os casais, o marido fica reclamando da esposa, você não tem isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo outro. Aí a esposa fala, você que é um cabeça dura, você que é uma pessoa incompreensível. Não precisa disso. O que te falta, ela te acrescenta. O que falta nela, você acrescenta. É adubo, irmão. E a figueira frutifica quando isso acontece. Duas coisas o Senhor deu como direção. Primeiro, escava a terra. Escava, vai fundo. Não endurece seu coração, não. Diz o livro de Hebreus, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Ouça a voz dele, não endurece não. Tocou na sua ferida, pode chorar, gemer, mas não endurece não. Pode sofrer, pode ficar angustiado, pode fazer igual criança. Já viu criança? Faz xixi no chão e senta e bate a mão. Você pode até fazer isso, mas não endurece o coração não. Não endurece, não faça isso. Porque quebrantar o coração, quebrar os torrões da vida, é a maneira que Deus tem de mexer na nossa estrutura e nos fazer produtivos e abençoados. E a segunda coisa, põe estrume, põe adubo. Estrume é feio, né? Cocô de vaca. Põe adubo químico, adubo celestial. Deixa Deus pôr adubo celestial na sua vida. Você recebe pela palavra, você recebe adubo na oração, você recebe adubo nos cultos, você recebe nas células, você recebe lendo um livro do Bispo Rodovalho,